Lucas capítulo 24, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Algumas versões diz fantasma. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. No começo do capítulo 24, deste último capítulo do Evangelho de Lucas, a Escritura vai dizer assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Sim, aquelas mulheres foram logo de manhã, num domingo, procurar o corpo de Jesus Cristo e não viram. E o que os anjos disseram a elas foi justamente isso: por que procurais entre os mortos aquele que vive? E essa, de fato, é a essência do que é cristianismo. Um Deus ressurreto. Nós não pregamos um Deus que esteve vivo e morreu. Não, mas um Deus que esteve morto e vive pelos séculos dos séculos, é o que diz a palavra do Senhor. Lucas, ele vai terminar aqui com o que eu comecei semana passada, aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Então o Senhor se aproxima daqueles homens, se revela a eles, e agora esses homens, eles vão e testemunham às outras pessoas e aos outros discípulos. E é justamente isso aqui que está encaixado no versículo 36. Jesus se revela a eles, e eles vão e contam às outras pessoas. Enquanto ainda falavam nisso, falavam o quê? O encontro que eles tiveram com Jesus Cristo e o reconhecimento que eles tiveram de Jesus no partir do pão. Foi assim que acabou a pregação do último domingo. Então, aquilo que os ouvidos daqueles homens tinham ouvido, homens e mulheres, se materializa na frente deles, então eles também passam a ver o Cristo ao qual eles tinham ouvido falar. Isso daqui foi uma fonte de esperança para aquelas pessoas que estavam passando, talvez pela maior angústia de suas vidas. Saber que Cristo está vivo é fonte de esperança para toda e qualquer circunstância. E não apenas para elas. Se eu e você entendemos isso, que Cristo vive e reina, saber que, assim como esses homens e mulheres viram a Jesus face a face, ressurreto, que um dia nós também o veremos, você não tem noção do impacto que isso pode causar na sua vida. O quanto que isso pode fazer você viver de forma melhor aqui neste mundo. Não estou dizendo que isso vai livrar você de tribulação, angústias, problemas, enfermidades. Não. É possível que mesmo sendo cristãos, essas coisas nos acometam. Mas se você entende isso de verdade, o impacto positivo de esperança e fé que isto causa em nossas vidas é o fabuloso. Saber dessa verdade, de fato, nos faz passar por este mundo de uma forma menos dolorida. Porque sim, a dor vai vir para todos. Mas quando você entende isso, você consegue superar melhor. Saber que esse dia vai chegar, esse dia que nós veremos o Senhor também, como essas pessoas viram, isso nos fortalece, principalmente nas horas mais difíceis. É isto que vai ajudar você a vencer as tristezas, angústias e decepções ao longo da sua vida. Eu quero passar aqui alguns princípios a respeito, então, deste término do capítulo do livro de Lucas. Põe primeiro, por favor. Primeiro princípio: Jesus, o Deus da paz. Você sabe, a paz é o desejo da maioria dos seres humanos. Todo ser humano quer viver em paz. Nosso coração arde por conta disso. Se trabalha por conta de dinheiro, porque relativamente dinheiro traz paz. Óbvio que traz. Você não ter que ficar fritando a cabeça lá: puxa, vamos ter que enxugar aqui, vamos ter que diminuir ali para poder pagar essa conta. Ou, nossa, vai atrasar isso aqui, não tem como, não tem o que fazer. Isso traz angústia. O trabalho, que redunda em dinheiro, vai trazer uma certa paz? Claro que vai. Muitas pessoas buscam paz no casamento. Ninguém quer viver uma vida em pé de guerra. Você quer ter um casamento em paz? Buscam paz na família, com os filhos, no trabalho,
na sociedade em geral. Sociedade nenhuma gosta de viver em guerra. Só que seja a paz das guerras ou a de espírito, sabemos que o ser humano, o que ele mais quer é uma vida tranquila. Não é? Como já dizia, é uma rede preguiçosa para deitar, é só um sinônimo de paz. É isso que o ser humano quer. Mas ainda que eu e vocês estejamos em guerra, isso de forma literal, ou uma guerra particular dentro do seu próprio lar, o que a Escritura vem dizer a mim e a você é que Jesus, ele é o único capaz de trazer paz àqueles que vivem perturbados, angustiados e infelizes. No versículo 36, até o comecinho do 38, olha o que ele vai dizer. Enquanto ainda eles falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? Ao grupo de discípulos totalmente atemorizados, Jesus aparece. E você percebeu que Jesus não aparece condenando aqueles homens e mulheres por deserção? Ele não condena nem mesmo aqueles 2 discípulos neste momento, que tinham desistido e ido embora. A nossa esperança foi embora, Jesus morreu, vamos embora. Jesus não chega condenando essas pessoas por covardia, não. Ele chega e diz: eu tenho a paz que vocês procuram. É disso que vocês precisam e eu tenho. E a paz que ele tem, nós sabemos que ninguém pode dar. Nem a conta bancária mais gorda. Não pode. Por quê? João 14, 27. Olha o que a Escritura vai dizer. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Talvez um dos mandamentos mais difíceis nos tempos modernos é: não se preocupe. Não ande ansioso de coisa alguma. Não fique atemorizado com o dia de amanhã. Porque, convenhamos, basta lermos o jornal e a tendência é você já começar a ficar deprimido. Como assim? O Brasil fechou o ano passado, o superávit já está devendo 70 bilhões. 400 mil pessoas, 400 mil empresas foram fechadas nos 8 primeiros meses deste ano. 400 mil. Isso tende a deixar os homens, a mim e a você, totalmente desesperados. Agora, quem consegue ter paz? Só aquele que, assim como esses discípulos, sabe que Cristo está vivo. Sabe que o seu Redentor morreu na sexta, mas no domingo ressurgiu e reina para todo sempre. Jesus, ele aparece a esses homens e ele dá provas incontestáveis de sua ressurreição. Nós lemos aqui, né? Vamos ler de novo, versículo 38, a partir da segunda parte. Olha o que vai dizer. E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai para as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados, ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então, lhes deram um pedaço de peixe assado, e ele pegou e comeu na frente de todos. Os discípulos, além de tristes e angustiados, porque a esperança deles tinha morrido na sexta-feira, eles ainda não conseguiram entender que tudo aquilo fazia parte do decreto divino. Aqueles discípulos totalmente angustiados e tristes estavam cheios de dúvida. Será? Será? Dúvidas que por vezes permeiam a minha e a sua cabeça. Mesmo com tempos de cristianismo, quantos aqui podem testificar de que, por vezes, eu quase vacilei os pés? Por vezes eu tive dúvida, será que agora vai? Esses homens, eles tinham o testemunho das mulheres que foram domingo de manhã e voltaram. Eles tinham o testemunho de Pedro, que foi e confirmou o que aquelas mulheres disseram. Essas pessoas estavam ouvindo os 2 discípulos no caminho de Emaús, que tinha acabado de ter um encontro com Jesus Cristo e estava falando a eles. Além, é claro, do testemunho das Escrituras, daquilo que o próprio Jesus ensinou. Ainda assim havia dúvida.
Ainda assim, eles estavam perguntando: será? Como a incredulidade nos atrapalha a viver uma vida plena. Porque por vezes nós somos assim, desta maneira. Nós temos o testemunho histórico de Jesus Cristo, porque eu já falei aqui diversas vezes. Uma das provas de que Cristo de fato existiu, e isso você pode fazer uma comprovação por você mesmo, é estudar toda a parte histórica. Todo ateu que se preze, que é honesto em seu ateísmo, ele vai dizer: Jesus Cristo existiu. Existiu, ele sabe disso. Porque está fazendo esse barulhinho, gente, mas paciência, a gente vai descobrir o que é. Aqueles homens que viram Jesus Cristo ressurreto e testificaram, eles de fato falaram a verdade. Por quê? Nós temos essa certeza plena que eles falaram a verdade. Ora, porque ninguém mente para se dar mal. Porque se fosse uma mentira inventada por eles, o que eles ganharam? Nada. Apenas tiveram prejuízo, apenas perderam. Eu e você, nós temos o testemunho do Cristo histórico. Nós temos o testemunho das nossas vidas transformadas. Veja, irmão, você alguns anos atrás e olhe para você hoje. O que Jesus fez na sua vida, como que você era, como você está agora. E você sabe, isso só pode ser obra de Deus, por nós mesmos não buscávamos a Ele. Eu, por quantas vezes, minha esposa veio com esse papinho de igreja, falei: Deus me livre de Deus. Era basicamente o que eu dizia. Eu nunca queria vir à igreja, dizia para ela: você nunca vai me ver, Bíblia debaixo do braço, jamais. E nós vemos Deus transformando a nossa história, nosso caráter, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, e mesmo diante de fatos. Fatos. Aqui na nossa igreja tem tudo que você imagina. Tinha o irmão que a vida dele era de bar em bar. E hoje, um pai exemplar, bom marido. É um testemunho claro e notório de que Deus agiu. E você percebeu que por vezes, mesmo vendo isso na vida dos outros, em nossas vidas, nós ainda duvidamos? Basta começar a fechar empresas: ai meu Deus, e agora? Basta começar a diminuir as vendas: ai meu Deus, não vou bater a meta. Basta a empresa dizer que vai sair uma lista de dispensa, de pessoas que serão cortadas do quadro da empresa. Nós nos apavoramos. Somos incrédulos. Assim como esses homens e mulheres foram. Jesus, ao mostrar as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, ele estava ajudando aqueles homens a vencer o ceticismo, a incredulidade, dizendo: parem, olhem para mim, eu estou vivo. E não apenas isso, claro, né? Jesus Cristo também ele acaba com a crença gnóstica do cetista. Qual era essa crença? O gnosticismo acredita que de fato Jesus era um espírito aperfeiçoado, mas que ele não tinha carne, não tinha matéria. E Jesus Cristo faz questão de demonstrar que isso é uma falácia, que isso é uma mentira. Como? Toquem aqui em mim. Toquem aqui nos meus cravos. E para completar, você viu? Toque nos meus cravos, aqui no meu pé, olha o meu corpo. E para completar, ele faz o que a gente mais gosta: traz uma coisa para comer. Ô glória. Para mostrar que de fato ele está vivo. E só depois que eu e você de fato temos a certeza de que Cristo vive, assim como esses discípulos, aí então nós conseguiremos vencer tristezas, angústias e qualquer circunstância diante de nós. Aqueles homens, eles creem e por conta disso eles conseguem superar o desânimo que eles estavam, as angústias que estavam abatendo a eles. Por esse motivo, eu e você não devemos deixar que a incredulidade nos impeça de ver Cristo vivo. Não. Olhe para tudo que Deus fez, meu irmão. Eu sempre, quando na minha cabeça começam a surgir essas dúvidas, e surge, claro que surge. Eu sou ser humano, eu falo e por vezes eu digo: Senhor, há anos integral no ministério, o Senhor tem cuidado de mim, por que eu vou achar que agora não vai dar certo? Uma boa coisa que eu e você devemos fazer é olhar para aquilo que Deus já fez. E com base naquilo que Ele fez, temos certeza daquilo que Ele vai fazer. Ele nunca deixou nenhum de seus filhos nas mãos. Porque conosco vai acontecer
Não vai. Esses homens precisavam ter esse choque de realidade. A ressurreição é a única fonte de paz diante das angústias do ser humano. Apenas isto pode trazer paz a mim e a você. Saber que Cristo venceu a morte para nos reconciliar com o Pai. É isso que traz paz. Pastor, mas uma conta bancária gorda ajuda, claro que ajuda. Mas não traz a segurança que você precisa. Eu tenho não sei quantos mil na poupança e surge um Collor da vida, e aí? Acabou sua poupança. Vai embora. Esse governo não dá para duvidar muito não, né? Aí deixando dinheiro lá para você ver. Não é no dinheiro que está a nossa esperança. Não é no serviço estabilizado. Porque concurso público, via de regra, traz, né, esse estigma. Sou estabilizado, nunca serei mandado embora. Eu lhe pergunto, o país quebra. Você acha que o Estado vai pagar você? Não vai. Então não há essa segurança em lugar algum. Essas coisas podem ruir num instante. Governos podem quebrar. E quebram, claro que quebram. Olha, eu lembro uma vez um irmão que tem uma empresa, ele dizendo que ele presta serviço e de repente um cliente disse que começaria a espalhar mentiras a respeito da sua empresa. Ele ficou desesperado. E convenhamos, hoje em dia qualquer coisinha que você joga na internet, até você provar que não é aquilo lá, gente, a chance de quebrar é enorme. Não há empresa sólida o suficiente. Não há conta bancária sólida o suficiente. Não há emprego estabilizado que não possa ruir. Só um exemplo. Eu lembro uma vez de ter visto uma reportagem, se eu não me engano foi em Goiás que aconteceu isso. Uma escola privada de crianças, escola particular. Uma criancinha, ela disse que um dos professores, dos tios, estava abusando dela. Saiu a reportagem numa terça, se eu não me engano. Quarta-feira a escola fechou, faliu, acabou. Porque uma criança disse que um professor estava molestando. E depois de alguns meses, não foi meses ou semanas, descobriu-se que na verdade não era o professor, era o tio da van, que não tinha vínculo nenhum com a escola. Não adiantou nada. A escola continuou fechada, falida, quebrada. Você percebeu como que a nossa vida é frágil? Como que se a nossa segurança não estiver apenas e exclusivamente em Cristo, meu irmão, tudo que temos nas mãos pode virar fumaça em questão de segundos, acaba. Por isso, põe a sua esperança apenas no Senhor. Cristo vive. Segundo princípio, firme a sua fé na palavra. Veja, se há 2000 anos a prova de que Cristo estava vivo foi ele aparecer àquelas pessoas, mostrar seus ferimentos, comer diante delas, para que elas pudessem crer. Hoje, 2000 anos depois, ele nos deixou uma fórmula diferente. Não vai aparecer desse jeito para nós. Mas ele nos deixou sua palavra. Essa é a nossa fonte de fé. Jesus, ele recorre às próprias escrituras para que a mente daqueles discípulos pudessem ser abertas, para mostrar que é a palavra de Deus que tem a segurança para mim e para você. No versículo 44 e 46, acompanha comigo, por favor, do 44 a 46. Depois lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Depois de dar provas físicas irrefutáveis de que ele estava vivo, Jesus Cristo abre as Escrituras e mostra aqueles homens. O que ele diz é: tudo o que aconteceu comigo já estava confirmado aqui há tempos. Se vocês fossem atentos, vocês não andariam com medo do jeito que vocês estão.
Vocês não viveriam angustiados, temerosos, depressivos, deprimidos, do jeito que vocês estão, porque tudo já estava previsto. Mas ele então precisou abrir a Escritura para que a mente daqueles homens pudesse ser aberta. Mais uma vez, o que ele está dizendo é: faça da minha palavra o seu alicerce. A palavra de Deus, nós devemos colocar toda a nossa confiança, porque ela não falha. A palavra de um pastor como eu pode falhar, sim. Eu posso vir aqui e falar algo que não é da paz de Deus. E se você confia naquilo que eu disse, e você não conferiu na Escritura, você pode se dar mal. Por isso, seja como os crentes bereanos. Ouça-me e confira na sua casa. Confira na sua casa. Mais uma vez nós vemos milagres, sinais, eles têm a sua importância. Claro que tem. Você imagina, um morto aparecendo na sua frente. Põe a mão em mim. Gente, pelo amor de Deus. Milagres, eles têm a sua importância. Sinais têm a sua importância. Mas a Escritura, apenas ela, deve ser a nossa fonte e regra de fé. Por que eu digo isso? Lucas termina e o mesmo autor escreve o livro de Atos que eu estou pregando nas quartas-feiras. E eu não sei se você se lembra. Logo ali, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3 de Atos, nós vemos dois sinais espetaculares. Primeiro, as línguas estranhas. E então, depois daquele sinal do batismo com o Espírito Santo na vida daquelas pessoas, Pedro usa aquele sinal para quê? Para evangelizar, para pregar o evangelho de fato. O arrependimento dos pecados. No capítulo 3, a mesma coisa. Um coxo, um homem que há 40 anos não andava. Ele é curado e Pedro usa aquele sinal como uma isca para fazer o quê? Pregar o evangelho. Ou seja, a nossa fé tem que estar solidificada, não em milagres. Nós queremos e vamos orar sempre. Mas não é o milagre que salva. Não é o milagre que nos fortalece. O que nos fortalece, o que nos edifica é a palavra do Senhor. Jesus, ele lembra esses homens de que a sua morte não foi um acidente. Não, de forma nenhuma. Ele mostra que a ressurreição, por mais que aqueles homens ficaram surpresos, não era para ser uma surpresa, era para ser algo esperado. Como assim já estava escrito? Na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas, e ainda assim aqueles homens e mulheres esqueceram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 4, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo é, isso aqui já estava lá. Vocês ficaram angustiados à toa, deprimidos, depressivos, com todos os TODs, TDAHs da vida aí à toa. Passava a ler a Escritura. Eu ressuscitaria ao terceiro dia. Portanto, a cruz, ela não foi uma medida de emergência quando os planos de Deus falharam. Eu falo para você que é tão sério isso, sabe por quê? No seminário eu aprendi isso. Olha o que eu vi. E olha que é um pastor muito sábio. Ele disse que a cruz, na verdade, foi uma correção de rota. Deus, ele tinha um plano e de repente as coisas saíram do controle, ele precisou corrigir aquilo. E a ilustração que ele deu foi mais ou menos o seguinte: imagina, você está saindo com o seu bebezinho para vir à igreja. E de repente, bebezinho é especialista em fazer o 2 na hora que você está com pressa. Você estava com a roupa toda bonitinha, daí você volta para casa e põe a roupa. Outra roupa, porque aquela foi suja também, sujou. E então, eu falei, como assim? E olha que eu era bem novo convertido, né? Como assim? Algo saiu do controle de Deus, ele teve que então refazer os planos, e eu na minha ignorância. E gente, então Deus não é tão poderoso assim como dizem. Mas ele estava errado. O que Paulo vai dizer é que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Portanto, a cruz, ela não foi uma correção de rota, uma saída emergencial. E Jesus, ele deixa claro que isso estava planejado. Por isso ele diz, né? Ele cita aqui no versículo 44 as 3 divisões do Antigo Testamento, né? Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Ou seja, o que ele está dizendo é, não há parte nenhuma da Escritura que não testifique a meu respeito. Todo o Antigo Testamento testifica a respeito de Jesus Cristo, dá testemunho dele. É só dessa maneira que você vai conseguir compreender melhor
o Antigo Testamento. Não há outra possibilidade. É só assim que você vai entender melhor. Quando você entende que Jesus Cristo, ele está ali na antiga aliança, na antiga dispensação. E, na verdade, a história do povo de Israel é apenas o relacionamento do povo com o seu Deus. Por vezes falhando, por vezes acertando. Mas toda a Escritura apontando para Jesus Cristo. E veja, Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, ele começa falando sobre a forma adequada e correta de se interpretar a Escritura. Lembra? A primeira pregação minha, se eu não me engano, foi sobre isso. Sobre interpretar a Bíblia de forma correta. E ele termina enfatizando a mesma coisa. Olhem para as Escrituras. Olhem para as Escrituras. Porque eu lembro que eu disse na primeira pregação há 2 anos e 8 meses atrás. Se você acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, parabéns. Você percorreu apenas metade do caminho. Como você a interpreta, vai definir se você é servo de Deus ou não. Terceiro princípio, a mensagem do Evangelho. Veja, aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo ressurreto, eles foram comissionados, tiveram uma ordem, uma comissão. E o que foi? Versículo 47. 47 e 48, acompanha comigo. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Qual era a missão que Deus deu àqueles homens e mulheres que o viram ressurreto? Vão e preguem a prosperidade a todas as nações. Não. Saiam daqui e preguem a bênção financeira. Saiam daqui e preguem que o povo é raridade. Que o povo é a imagem do Senhor. Saia daqui e pregue que, ainda que o mundo não te acolha, eu estou contigo. Saia daqui, infle o ego daquelas pessoas, para que eles se sintam bem consigo mesmos. Foi isso? Não foi. Jesus Cristo, ele diz que aquelas pessoas deveriam sair e pregar o arrependimento para remissão ou para perdão dos pecados. Esta é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. É por esse motivo, sabia? A pregação de Jesus Cristo de 3 anos, foi resumida em apenas uma frase. Qual foi essa frase? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eles pegam 3 anos. Pode deixar, daqui a pouco para o barulho, para sozinho. Eles pegam 3 anos de ministério de Jesus Cristo. E eles conseguem resumir esses 3 anos em apenas uma frase. Arrependimento e, consequentemente, o reino do céu. Por esse motivo que pregadores... Alô? Por esse motivo que... Quem? Bateria? Ontem já estava assim no chá também, dando esse barulho aí. Quem vai resolver essa semana, gente? Em nome de Jesus. Volta para cá. É por esse motivo que pregadores, quando eles não confrontam a congregação diante de seus pecados, eles estão fazendo um desserviço aos seus membros. Sim. Quando o pastor ele não confronta aqueles que vivem em pecado, ele não está abençoando a congregação, ele está indo pelo caminho oposto. Está conduzindo as pessoas para o caminho errado. É por esse motivo que igrejas que só falam de bênção, que igrejas que só dizem que você precisa se sentir amado, que você é amado do Senhor, não importa o que você faça, essas igrejas, elas apenas fazem mal. Mal! Ainda que você saia bem consigo mesmo. Você não abandona o pecado, você não é confrontado. Consequentemente, você não muda. E a possibilidade de você não converter e não ir para o céu é enorme. Enorme. É por esse motivo que você, quando ouve uma mensagem que talvez te traga até angústia, que você saia daqui furioso, onde já se viu? Pastor falar o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Agradeça a Deus. Toda vez que você for confrontado dos seus pecados na igreja, seja grato. Sabe por quê? Isso mostra que a igreja a qual você congrega está, de fato, obedecendo aquilo que Jesus manda. Pregar o arrependimento. Porque só através do arrependimento há perdão dos pecados. E veja, da parte dos homens, não há amor maior do que dizer a verdade.
Sim, a parte dos homens, ainda que a verdade por vezes seja dolorida, e muitas vezes é. Mas se alguém te ama de verdade, ele vai falar a verdade para você. Pode ter certeza. E da parte de uma igreja, não há amor maior do que eles seguirem o versículo 47. Em nome de Jesus, pregar o arrependimento para perdão dos pecados. A partir do versículo 47 aí, o finalzinho, a parte B dele, olha o que vai dizer. Lê o 47 inteiro. E em seu nome, pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Veja, Jesus não veio trazer salvação apenas ao seu povo. Não. Devia começar em Jerusalém, mas se expandir. O que ele faz? Ele nos capacita e depois de nos capacitar, ele nos comissiona. E essa promessa, de fato, foi cumprida em Atos, capítulo 1. E quarto, e último para encerrar, põe ele, por favor. Quarto e último princípio, a ascensão de Jesus Cristo. Acompanhe comigo, versículo 50 até o 53, para a gente encerrar não apenas a pregação, mas o livro. Diz assim: então os levou até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém. Estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Veja, Jesus ele volta para o céu, de onde ele tinha vindo. É isso que acontece. E ele ressuscita, fica mais 40 dias com aqueles homens e mulheres aparecendo a eles constantemente. Depois ele aparece a 500 pessoas. E então depois ele volta aos céus, como é descrito por Lucas em Atos capítulo 1, versículo 3. E exatamente aqui, onde que acaba Lucas, começa o Evangelho de Atos. Ou o livro de Atos, melhor dizendo. Lucas, ele vai relatar Jesus Cristo e suas obras, aquilo que Jesus fez. O livro de Atos, ele é um pouco diferente. O livro de Atos, ele relata o que Jesus continuou a fazer, só que por intermédio da igreja. Tanto é que, talvez, o nome mais sugestivo não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque foi tudo aquilo que Jesus fez através de seus discípulos, homens e mulheres, e continua fazendo através de nossas vidas. Não apenas fez através da vida dos apóstolos. E aqui algumas coisas merecem destaque, só para a gente encerrar. Veja o versículo 50 novamente, por favor. Então os levou até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. É interessante que o lugar da ascensão de Jesus Cristo aqui, acho que eu coloquei Atos 1 ali, põe ele, por favor, Miguel. Atos, tem ali, 1:12, vai dizer assim: então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém. Eu não sei se você lembra, no Monte das Oliveiras foi o lugar de mais angústia da vida de Jesus Cristo. Lembra onde ele suou sangue? Onde ele estava orando, angustiado, e ele pediu aos seus discípulos: aguardem aqui que eu vou orar ali à frente. Ele voltou, os discípulos dormindo. Ele volta, os discípulos dormindo de novo. Ele então faz aquela oração que é a oração mais difícil da vida do cristão. Pai, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Ah, sim, essa dói. O lugar de angústia foi o lugar da sua vitória cabal. O lugar onde ele passou, talvez o período mais triste de sua vida, foi o mesmo lugar ao qual ele voltou aos céus. Em Lucas 22:39, vai dizer que ele ora, angustiado ao Pai, soa sangue. E é neste lugar que ele retorna. O significado da ascensão também é algo fantástico. No versículo 51, como nós lemos aí, vai dizer assim: e aconteceu que enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado aos céus. Essa subida visível, pública, gloriosa, é uma mensagem de que a obra de Deus foi consumada com êxito. Essa subida de Jesus aos céus é a prova incontestável de que o seu sacrifício na cruz foi aceito. Sim, tudo aquilo que ele fez para remir, para perdoar os nossos pecados,
foi aceito. E a prova é a assunção dele. Jesus, ele agora está nos céus, como vai dizer a sua palavra, intercedendo pela igreja, por nós. E o que ele nos deixa é o seu Espírito como o Consolador. Ele está no céu, mas ele continua conduzindo a história e apenas aguardando que o Pai o comissione de novo para voltar à terra, mas dessa vez de uma vez por todas, para resgatar todos aqueles que creram no seu nome, para de fato enxugar dos olhos nossos toda e qualquer lágrima, para que de fato toda angústia seja findada de uma vez por todas. E o resultado da ascensão é esse. Você percebeu que no versículo 52 vai dizer assim? Depois de o adorar, a primeira coisa que aqueles homens fazem é adorar a Jesus Cristo. A partir do momento que eles têm certeza que Cristo vive, eles não se rendem mais à tristeza. Não se rendem mais à tristeza. Eles sabiam que, embora Jesus havia partido fisicamente, ele jamais deixaria de estar com eles. Por quê? O Evangelho de Mateus, o seu último versículo vai dizer assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu pergunto, como pode cristãos que amam a Deus, que têm a certeza de que Cristo vive, que tem esta palavra de consolo, de que Ele vai estar conosco todos os dias. Eu não tenho essa certeza em relação aos meus filhos. Aliás, a certeza que eu tenho é que eles vão embora. Vão embora, vão crescer, vão casar, vão embora. Eu não tenho essa certeza nem em relação à minha esposa, por mais que ela prometeu. Há quase 20 anos dizendo, vou ficar com você até o final. Eu não sei, ela pode ficar doida, pode ir embora, pode achar alguém melhor, mais bonito, mais inteligente, o que não é difícil. Pode ir. Eu creio naquilo que ela prometeu, mas não tenho certeza. Agora, em relação ao meu Cristo, eu tenho certeza. Em relação a Ele, eu tenho certeza de que, como diz Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dele eu tenho certeza. É por isso que nós devemos nos apegar apenas a Ele. Depois, eles adoraram a Deus, mas diz assim, olha, depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém. Lembra? O Evangelho de Lucas, ele começa com a boa nova de grande alegria. E qual era essa boa nova de grande alegria? O nascimento. O Evangelho de Lucas começa assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Belém, o Cristo. E ele termina com o grande júbilo da ascensão de Jesus Cristo. É por isso que a alegria, de fato, ela é uma marca do cristão genuíno. Alegria. Eu estou dizendo com isso que você nunca vai ter momentos de angústia, de aflição. Não, a gente passa por isso. Agora, o cristão que tem esperança na ressurreição, que é cheio do Espírito Santo, ele tem motivos de sobra para vencer toda e qualquer tristeza. De sobra. É por isso que é uma incoerência, né? Cristão depressivo, como assim? Você tem a fonte de alegria, o Espírito Santo em você. Por vezes o que falta é que de fato os nossos olhos sejam abertos, assim como foi desses homens, para que nós venhamos enxergar essa verdade, para que a verdade da palavra ela saia do papel e entre em nosso coração. Porque é só assim que conseguiremos vencer toda e qualquer angústia. E veja, depois no versículo 53, ele encerra assim: e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Aqueles homens, eles se alegram, eles adoram e eles congregam. Que coisa! Termina falando da importância de congregar. E aqui diz, né, e eles estavam continuamente no templo. Em Atos 2, 46, ali amplia um pouco mais. Vai dizer que os discípulos se reuniam continuamente no templo e nas casas.
Este é o motivo pelo qual nós temos pequenos grupos nas casas. Porque assim era a reunião da igreja primitiva, no templo e nas casas. Portanto, o cristão, ele necessita congregar. Necessita. Eu sou crente, mas não vou em igreja nenhuma. Já viu gente falando assim? O vulgo desigrejado. É desviado, só isso que ele é. Desigrejado é sinônimo de deixe-me pecar em paz. Apenas isso. Porque, claro, se eu não pertenço a uma comunidade, eu sou apenas ovelha do pastor do YouTube, ele fala um negocinho que eu não gosto lá, opa, pause, próxima pregação, acabou. Aqui, fica difícil você sair no meio, não fica? Por mais que vontade dá, né? Mas que vontade de! Mas é mais difícil. Mas o que acontece na verdade é isso. Ela não quer um compromisso com Deus e quer continuar vivendo a vidinha dela, pecando em paz. Portanto, não acredite nesse papo, eu sou crente, mas eu não congrego. Não, o que ele está dizendo é isso, né? Eu não gosto de ser cobrado. Eu gosto de ver minha vidinha e tem uns pecadinhos que eu ainda gosto de cometer. Por isso eu não vou. E convenhamos, né? Congregar faz um bem danado, claro que faz. Primeiro que você é moldado de todas as formas possíveis. Já estou encerrando. Pessoas vêm ao mundo, por vezes, para nos moldar, para testar nosso 70 vezes 7. Filhos fazem isso. Hoje o meu terceiro fez mais uma vez. Foi abrir o carro, colocou a chave errada, o bichinho tortou assim. Nossa, só tem uma, o que eu vou fazer agora? Desentortei no alicate, né? Coloquei, liguei. Funcionou, que benção. Agora não sai. Tá lá, meu carro tá igual o dos irmãos automático aí, ó. Só chegar e ligar. Pois que eu deixo ele, eu tô de olho aqui. Fica de olho no meu carro aí, Thiago e Paulo, por favor. Não sai a chave mais. Tô com alarminho pro lado de fora pra garantir, né? Mas é isso. Filho testa a gente. Irmãos nos testam, sabia? Sim. Irmãos erram conosco. Nos esquecem. Não nos convidam para aniversário. Não nos dão parabéns no nosso. Falam às vezes o que não deve. Claro que fala, gente. Se para mim fala, imagina para vocês. Nossa, tem gente sem noção. Comigo, eu... Mas congregar é bênção. Não é? Aquela velha ilustração para encerrar, lembra? Os porcos espinhos estavam lá na era glacial. E eles tinham duas escolhas. Ou eles ficavam juntinhos, se aquecendo, mas tomando uma espetadinha aqui e ali. Ou iam para fora, na nevasca, sem espetos, mas morriam congelados. Essa é a vida do cristão. Lucas, ele é o evangelho que mais enfatiza Jesus orando. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Oração é uma das armas contra a angústia, contra a ansiedade, contra a depressão e contra decisões erradas, claro. Lembra quando Jesus foi escolher os discípulos? Ele ora a noite inteira. Escolhe os discípulos. A noite inteira orando. E a noite inteira orando, Jesus Cristo escolhe os discípulos e tinha um traidor no meio. Aí você quer casar. Você se preocupa mais com o físico do que em orar. Daí acontece igual uma vez uma moça reclamando que, pastor orando, fulano era bonito, o pastor falou bem, casa com ele. Depois de algum tempo casar, descobriu que o cara era fanta. Que triste. O cara falava que tinha dor de cabeça quando a mulher procurava ele. Inverteu totalmente as coisas, né? Como assim, gente? Mas ficou mais sempre preocupado. Tem que ficar na academia toda chapada. Nada contra, né? Vá à academia. Emagreça, a porta é estreita. Mas, não é por causa disso, claro. Né? Mas saúde é bom. Mas a oração é mais importante. Jesus, ele faz isso. Ele está angustiado, ele ora. Antes de partir o pão, ele ora. Antes de tomar as decisões, ele ora. Portanto, eu e você devemos orar sempre. Crer que Cristo está vivo. Crer que Cristo está vivo. Isto vai fazer com que você consiga passar pelas turbulências da vida, que vem sobre todos, de uma forma muito mais tranquila. Ainda que doa, sim. O fogo continua queimando do mesmo jeito. Mas saber que Cristo está vivo, que Ele ressurgiu, que Ele vive para todo sempre, vai te fazer ter uma vida
muito mais em paz e mais vitoriosa, mesmo em meio às lutas e às angústias. Amém, meus irmãos?